dando prosseguimento, né, aos nossos estudos das funções inorgânicas, a gente vai hoje estudar as bases. Bases ou hidróxido, né? Chamada de bases de Arrhenius também, por causa da utilização que o Arrhenius fez sobre o estudo das funções, tá certo? Mas antes disso, né, a gente vai sempre expor para você a escala de pH. Então, olha só, o potencial hidrotônico é questão chave, né, da definição dessa função. Então, quando eu tenho valores de pH de 7 abaixo, eu tenho função ácido, certo? Quando eu tenho de 7 para cima, eu tenho função alcalino. Então, as bases são de função alcalino, eles têm um pH alcalino, certo? Essa função. Ele é o oposto ao ácido, certo? Então, vai a definição. Então, quando eu tenho pH 7 é neutro, quando eu tenho acima de 7 a substância é alcalina e se tem abaixo de 7 a função é ácida. Então, os hidróxidos ou base de Arrhenius são compostos que, ao serem dissolvidos em água, apresentam pH alcalino e alta concentração de hidroxila. Hidroxila é essa partícula formada por oxigênio e hidrogênio. Então, o hidrogênio se liga ao oxigênio, que se liga ao outro elemento, certo? Então, os hidróxidos ou bases são compostos que, ao serem dissolvidos em água, apresentam pH alcalino. Alcalino quer dizer que é acima de 7, certo? Quanto mais o número do pH, mais alcalina é a substância, e essa substância, ao ser acrescentado água, ela desprende ou ela forma grande concentração de hidroxila, né? Que é essa partícula aqui. Então vamos fazer uma pequena análise, né? Vamos pegar uma base, né, o hidróxido de sódio, acrescentar água e ele vai separar o sódio da hidroxila. Aqui não está correto o balanceamento, mas para não complicar para vocês. Então eu pego a substância hidróxido de sódio, acrescento água, acontece a reação, separa o sódio da hidroxila. O sódio é cátion e a hidroxila é ânion. Ok? Como se dá o nome de um hidróxido? É muito simples. Você vai escrever a palavra hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do primeiro elemento, ou o elemento que antecede a hidroxila, certo? Que antecede o OH. Tá certo? Então, como se dá o nome do hidróxido? Escreva a palavra hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do primeiro elemento. Ok? Segue exemplos. Hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido de zinco, hidróxido de ferro. Então, quando eu tenho ele entre parênteses, é porque eu tenho duas moléculas, certo? Esse aqui vai multiplicar o que está dentro. Nesse caso aqui não acontece porque tem uma molécula só de hidroxila, certo? O zinco também, o hidróxido de ferro também. Então, acontece, dependendo de algumas bases, ter mais que dois, então ele é, por exemplo, se fosse 3 aqui, seria hidróxido de ferro 3, escrito em algarismo romano. Aqui no caso seria hidróxido de ferro 2, tá certo? E assim sucessivamente. Existe mais uma nomenclatura, né, ico, oso, de terminação, que nós não vamos entrar no mérito agora, certo? Desde que vocês entendam o que é uma base, tá certo? Espero que todos estejam bem. Toquem os seus estudos. Eu sei que o momento está sendo complicado, muita gente está desanimando, mas infelizmente ou felizmente estamos todos aqui e é o que nós temos para agora. Tá certo? Bons estudos e um abraço do Gordo.